Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos para mais um bate-papo aí. Hoje a gente vai bater um papo aí sobre as dores do coração, né? As dores do coração partido. Vamos ver quem está chegando aí. Uma boa noite para todos. Hoje a gente vai conversar o que acontece dentro aí da nossa mente, dentro da nossa cabeça, quando a gente passa por uma situação aí. Seja bem-vindo, a Silvia está chegando aí, vamos chegando aí hoje para esse boa noite, Silvia. Hoje a minha promessa para vocês é Elisângela, não saia daqui, Elisângela, que eu vou bater um papo com você agora, Elisângela, não sai daí que eu vou chamar você. Posso te chamar, Elisângela? A Elisângela, minha aluna lá do Mato Grosso, tá preparada para entrar rapidinho aí, Elisângela? 5 minutinhos? Hã? Tá pronta, Elisângela? Responde aí pra mim que a Elisângela vai entrar comigo aí, hein? Boa noite. A Elisângela fala lá do Mato Grosso. Hoje a Denísia também. A Denísia é minha parceira de live. A Rosilda, seja muito bem-vindo. A Joyce Mara, seja muito bem-vinda. Eu gostaria que vocês me dissessem aí se o áudio tá ok, se vocês estão me ouvindo bem. Hoje a gente vai ter um papo aí muito bacana, muito profundo. Eu nunca me preparei tanto para dar uma aula que nem essa aula de hoje. Eu nunca me senti tão preparado para entregar conteúdo para vocês, o quanto que eu me preparei, o quanto que eu me sinto hoje. Olha lá, a Joyce, a Rosângela, a Milan, sejam muito bem-vindas. A Ana Patrícia, evangelista. Ana Patrícia, tá pronta para entrar ao vivo aí comigo agora, Ana Patrícia? Ana Patrícia também é minha aluna lá da Bahia. Ana Patrícia é minha aluna da Bahia. Ana Patrícia, dá um alô aí. A Elisângela, quem tá ok aí para entrar comigo? 5 minutinhos, rapidinho, só para bater um papinho aqui antes de eu começar o conteúdo. Tem alguma das meninas aí que são minhas alunas que estão disponíveis aí? A Clarice lá a Clarice, acho que é do Rio Grande do Sul. A Clarice também é minha aluna. Quem que tá pronta para entrar comigo aí, falar rapidinho um oi para as outras meninas aí, pro pessoal aí? Quem que tá pronta aí para entrar e bater um papo? Hoje eu vou ensinar para vocês, tá? Minha promessa. Olha lá, a Pati. Eu vou chamar a Patrícia rapidinho aqui. Olha lá, Patrícia, eu vou chamar a Patrícia aqui. Vamos lá. Patrícia, a Pati, vamos lá, adicionar, entrar ao vivo com a Ana Patrícia. Vamos falar ah lá, peraí, a Ana Patrícia vai entrar e a Elisângela. Rapidinho. A Patrícia, eu tô tentando chamar a Patrícia aqui. Elisângela, olha lá, tô chamando você, hein, Ana Patrícia. Tá entrando aí? Ah, tô vendo sua sala aí, Ana Patrícia. Eita Deus, peraí. Vira o áudio, vira o vídeo aí para as meninas. Boa noite! Como vai você? Boa noite. Boa noite, Ana Patrícia, minha aluna. Da onde você fala, Ana Patrícia? Explica para as meninas aí, minha aluna. Explica como que você me conheceu e da onde você está falando. Tô aqui na terra da laranja. É a Lagoinha? Alagoinhas. Alagoinhas é a terra Explica para onde mim tem como que você me conheceu, Ana Patrícia. Fala aí para as outras meninas aí como é que você me encontrou na internet. no Instagram. No Que que Instagram e o tema me chamou muita E o que atenção e foi assim. o que estava acontecendo quando você me encontrou na sua vida? Explica aí para as outras meninas. Como que estava a vida? Que momento você estava passando quando você me encontrou? Arrasada. Tava Acab- arrasada. Tava acabada? Acabada. O que tinha acontecido? Conta para as meninas. O que tinha acontecido na sua vida? Uma separação, né? Porque foi um processo muito doloroso, porque a gente, tipo assim, você passa por uma situação anterior e você não imagina que você vai viver outra bem pior. E isso deixa a gente muito vulnerável, a gente fica sem chão, né? A dor do coração partido. Esse é o tema da aula de hoje. Eu vou ensinar para todas as pessoas que estiverem ao vivo aqui, Pati. Eu vou ensinar o que acontece no nosso cérebro, tá? O que acontece na nossa mente
dentro da nossa cabeça. Eu vou explicar hoje tecnicamente para todo mundo entender o que acontece, o machucado que acontece dentro da nossa cabeça e os sintomas que acontecem, o porquê que a gente sente tudo que a gente sente, como que a gente cuida desse machucado. A aula de hoje nós vamos falar sobre isso, tá ok? Tá ok. Paty, um beijo para Lagoinhas. Muito obrigado, você está sempre presente aqui comigo. A Paty faz parte do meu site, tem o depoimento da Paty lá no meu site. Paty, obrigado. Fica com a gente aqui, tá bom? Deixa eu te falar. Deixa eu te Fala. falar. Tá namorando, vai falar que tá namorando. Vai. Não, mas eu tô bem, sabe? Tá ótimo. Criando minha vida, assim, que eu tô cuidando muito de mim, entendeu? Parabéns. Cuidando de mim, porque a gente tem que estar bem preparada, tem que estar curada para que venha outra pessoa e a gente se sinta pronta, completa, né? Eu não consigo dar para o outro aquilo que eu não tenho nem para mim. Com certeza. Se eu não me amo, como é que eu vou conseguir amar alguém na hora que chegar alguém, não é? Com certeza. Ah, e você não deixou eu falar, menino. A Elisângela tá me esperando aí, eu vou chamar a Elisângela também. Fala rapidinho. Fala rapidinho. É a melhor água do mundo. A Lagoinha. Da minha cidade. Dizem que as baianas também são danadas de mulher caliente, hein? Paty, um beijo, obrigado. Fica com a gente aqui, não vai embora não, hein? Tá? Eu vou chamar a Elisângela agora, que é minha aluna lá do Mato Grosso. Tá. Beijo, Paty. Tchau. Beijo. Tchau. Acho que você tem que clicar em sair aí, Paty. E aí eu vou chamar a Elisângela para falar um oi para as meninas aqui antes da gente começar esse conteúdo, que hoje o conteúdo não lembro. Hoje a gente vai começar um conteúdo muito profundo aí. Peraí. Acho que eu consegui. Peraí, Paty. Acho que vai dar certo aqui. Peraí, eu vou chamar a Elisângela agora. Aí, pessoal, Elisângela aqui. Pera lá, Paty. Você não consegue? Sai da live, Paty, por gentileza. Sai da live e depois você volta, por favor, que eu vou chamar a Elisângela aqui. Vamos ver se dá certo. Sai da live e depois você volta, por favor. Vou tentar chamar a Elisângela aqui agora. Aí, vamos chamar a Elisângela. Elisângela vai participar aqui, dar um oi para as meninas aí, hein, Elisângela? Tô com saudade de você. Cadê Elisângela? Elisângela, pede para participar aqui comigo, Elisângela. Manda um convite aqui. Vamos lá. Enquanto isso, lá, vamos entrar aqui, adicionar Elisângela, entrar ao vivo com Elisângela. Lá, tô mandando um convite para você, Elisângela, para a gente bater um papo com o pessoal aí, antes da gente entrar, tá? Nesse conteúdo de hoje, que hoje é um conteúdo muito profundo. Hoje a gente vai falar da dor do coração partido. O que acontece? Eu vou explicar para as pessoas o que acontece na nossa mente quando a gente passa por uma separação, divórcio, o porquê isso causa angústia, ansiedade, depressão. As pessoas passam por um estado emocional muito forte quando acontece uma separação. Elisângela, mandei um convite para você aí, Elisângela. Vê se você aceita o convite, por gentileza. Eu já mandei um convite aí. Cadê você? Eu só não consigo te ver. Tô te ouvindo. Você tá me vendo, Elisângela? Não, eu só consigo te ouvir. Não tem. Será que não tem que abrir a sua câmera aí? Eu acho que a minha câmera tá aberta. Eu me vejo. Tá, mas as meninas aqui acho que estão ouvindo. Vamos seguir o baile. Elisângela, fala para mim, da onde que você está falando? Boa noite. Eu estou falando de Alto do Taquari, Mato Grosso. Alto do Taquari, Mato Grosso. Elisângela, uma das minhas primeiras alunas também. A Elisângela passou pelos meus atendimentos, acho que já faz 2 anos, se eu não me engano. Elisângela, conta para as meninas, como que você chegou até o meu Instagram? Conta para o pessoal aí, como que você me encontrou no Instagram?
Aí eu tava rolando, né, no Instagram, procurando algumas coisas e vi o anunciado, né, da sua live e fui assistir a live. Naquele dia até tava dando um livro, eu queria ganhar um livro e não consegui ganhar no dia. Mas assisti todas as lives e aí foi quando eu entrei em contato com você, porque eu queria fazer, né, as sessões. Aham. E como que você estava, como que você estava se sentindo naquela época? O que estava acontecendo? Conta para o pessoal aí, Elisângela. Naquela época eu tava destruída, né? Porque eu tava num relacionamento tóxico, eu vinha sofrendo muito, não conseguia sair, não conseguia tomar decisão. Então eu tava bem destruída, bem acabada. Eu lembro que eu nem sabia, mas depois você comentou comigo que você estava tomando remédio, foi isso? Conta um Sim, pouquinho disso, Elisângela. eu tomava remédio para depressão, para ansiedade. Aí eu parei de tomar o remédio, não precisei mais, consegui me livrar do relacionamento tóxico, já tem 8 meses, né? E tô muito bem. Tá bem, tá feliz. Amando a cada dia mais. É uma pena que a gente não conseguiu ver o seu rosto aí, não apareceu você, mas o pessoal aí está te ouvindo. Pessoal, escreve aqui no chat para mim. Vocês estão ouvindo bem a Elisângela? Por favor, me ajuda aqui. Quem está ao vivo aí com a gente, escreve aqui se vocês estão ouvindo o depoimento da Elisângela, por favor, para a gente saber se o pessoal aí está te ouvindo, Elisângela. Elisângela, e eu me recordo, uma das coisas que marcou muito o meu atendimento com você foi que depois, eu acho que foi na semana seguinte, né, a gente fez a primeira sessão, e eu me recordo que uma coisa que me marcou muito, eu não esqueci disso, né, eu nunca mais esqueci isso, que você contou que fazia não sei quanto tempo que você não dormia. É isso? É, Você passava a noite e não conseguia dormir? isso fazia quase um ano que eu não dormia direito. Eu não conseguia dormir. Você tinha insônia? Isso. E aí eu me lembro que você falou assim que do primeiro dia, ó, eu não vou falar porque vou falar que é combinado, hein? É, O primeiro dia que você fez a terapia, o que aconteceu? Conta pro pessoal aí. eu dormi a noite inteira, como uma criança. E durmo até hoje, né? Eu me recordo que você falou assim, meu Deus, o que esse menino fez comigo? É verdade. Foi assim um divisor de águas na minha vida, né? Hoje eu estou bem, estou realizada, Eu né? vi a sua Então, foto, esses dias eu fui mandar uma mensagem para você, eu vi a sua foto no WhatsApp, Elisângela. Você tá. rejuvenesceu uns 10 anos. Nossa, hoje eu cuido de mim, cuido da minha pele, cuido da minha Eu vi que autoestima. seu cabelo tá bonito, É, você tá com um semblante ótimo. Parabéns. Continue assim, melhore sempre, viu, tá, Elisângela? É uma pena que tá. a gente não conseguiu mostrar o seu rosto aí, mas amanhã a gente vai estar de volta, quarta-feira a gente vai estar de volta. Então tá. Elisângela, muito obrigado. Fica aqui com a gente, hein? Não vai Tá, sumir não, hein? sim, tá. Tá? Aí Tá eu vou bom. pedir para você aí, peço para você clicar em parar de compartilhar a Tá. live, Elisângela, para você assistir melhor e para não ter interferência. Qualquer Tá, probleminha, você sai da live e volta de novo, mas fica com a gente aqui, hein? tá, vou ficar assim. Uma boa noite. Tá joia. Boa noite, meu. Muito obrigado, Elisângela. De nada. Pessoal, então, para quem tá chegando agora aí, hoje eu vou ensinar vocês como que vocês conseguem superar essa dor, tá? Essa dor do término do relacionamento, a dor, a ansiedade, a angústia, a depressão, aquele desânimo, aquela coisa que parece que o mundo vai acabar, você perde a alegria de viver, não tem vontade de sair da cama, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de se arrumar. A gente às vezes até sabe que aquele relacionamento, aquela situação não está nos fazendo bem. Eu vou explicar o porquê que as pessoas não conseguem sair disso. O porquê que é difícil sair disso, tá? Conscientemente, às vezes a gente sabe que aquilo não está fazendo bem, mas eu vou explicar na aula de hoje, tá? Na aula de hoje, para quem ficar comigo aqui até o final, eu vou explicar o que acontece na nossa mente, tá? O porquê que a gente adoece. Essa é a aula de hoje. Eu vou explicar exatamente o que acontece na cabecinha da gente que causa todo esse transtorno, toda essa bagunça. Mas antes de eu contar isso, tá? Antes de eu entrar no nosso conteúdo,
Eu vou contar um pouco da minha história, tá? Para ver se essa minha história parece com algum de vocês aí. O chat está aberto aqui, tá? Para quem quiser mandar uma mensagem, pode mandar uma mensagem. No final da live, a gente vai deixar um espacinho aqui para perguntar, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa no final da live, eu vou estar abrindo um espacinho aí para perguntas, tá? Então, para quem ficar comigo aqui até o final, a gente vai abrir um espaço no final. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para mim, eu vou estar respondendo as perguntas no final da live. Pessoal, para quem não conhece a minha história, eu vou contar rapidinho aí um pouco da minha história. Quando eu tinha 1 ano de idade, o meu pai morreu, tá? Meu pai morreu num acidente de carro. Ele sofreu um acidente, ele morreu e ele estava trabalhando fora e a minha mãe recebeu a notícia de que meu pai tinha morrido. Eu tinha 1 ano de idade e eu tinha mais um irmão mais velho de 5, 6 anos de idade. Naquele momento, a minha mãe ficou viúva com 2 crianças. O meu pai não deixou uma aposentadoria, o meu pai não deixou uma casa própria, o meu pai não deixou nada para minha mãe. E a minha mãe, a vida da minha mãe... Ô Clarice, cadê você? Clarice é minha aluna lá do Rio Grande do Sul. Clarice, fica aqui, hein? Não vai embora não que eu quero falar com você, Clarice. Não some não, você tá sumida de mim. A Clarice é minha aluna lá do... Escreve de onde você fala, Clarice. Eu não sei se é de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul. Então, aí, o que aconteceu? A minha mãe ficou viúva com 2 crianças, uma criança de 1 ano, uma criança de 6 anos, e a vida deu uma escolha para minha mãe. Ou a minha mãe cuidava de mim e do meu irmão, dando carinho, atenção, sendo uma mãe, ou ela botava comida na mesa de casa, né? Porque senão a gente não ia ter o que comer dentro de casa. Ah lá, a Clarice fala de Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Clarice, eu fiquei sabendo dos babados aí, você não vai embora não, que eu quero saber se é verdade, hein? Não some não, que eu quero conversar com você no final da live aí, contar umas fofocas aí, eu quero saber se é verdade. Aí o que aconteceu? A minha mãe ficou com essas 2 crianças e a minha mãe foi obrigada a sair de casa para trabalhar, tá? Para a gente poder comer, senão não ia ter comida dentro de casa. E eu e meu irmão, a gente ficou aos cuidados dos meus avós maternos, né? Principalmente da minha avó. O meu avô viajava muito e tal, e eu fiquei ali. Eu cresci uma criança problemática, uma criança traumatizada, uma criança medrosa, insegura. Eu sempre fui uma criança emocionalmente perturbada, no sentido de ter medo, insegurança. Eu era uma criança que eu me isolava muito. E quando eu me vi naquela situação, criou em mim uma ferida emocional do abandono, tá? Por quê? Porque uma criança que perde o pai, ou porque o pai se separou da mãe, ou porque o pai foi embora, ou porque o pai morreu, isso gera na criança uma dor, tá? Que é a dor uma ferida do abandono. Então eu cresci me sentindo abandonado pelo meu pai. Na minha cabeça eu tinha sido abandonado pelo meu pai. Quando eu tinha 5 para 6 anos, a minha mãe começou a namorar de novo, conheceu aquele que seria o meu padrasto, né? E ela começou a namorar. E eu me recordo que ela conversou com a gente e disse assim, olha, eu só vou casar com ele se vocês aceitarem ele, se vocês gostarem dele, enfim. Só que imagine uma criança carente, que não teve pai. Eu não tenho uma recordação do meu pai. Eu não sei como que meu pai era, eu não sei o rosto do meu pai, eu não sei a voz do meu pai, eu não sei como que era o cheiro do meu pai. Eu não lembro de nada, eu tinha 1 ano e eu cresci com esse buraco dentro de mim. E quando a minha mãe conheceu esse namorado, né, que é o meu padrasto, ela perguntou isso pra gente e na minha cabeça
eu pensava assim, eu quero um pai. A única coisa que eu queria, com 6 anos de idade, era ter um pai. E uma criança de 6 anos de idade, ela não sabe que o pai é aquele que tem relação com a mãe para ele poder nascer, tá? Uma criança de 6 anos, 5, 6 anos, esse aqui é o seu pai. Ela fala, tá bom, me dá isso aí, é meu pai, tá? Então, uma criança de 6 anos não tem essa consciência do que é o pai. Ela não sabe como que o pai se transforma no pai. E aí eu falei, nossa, agora eu tenho um pai. Aí a minha mãe se casou com o meu padrasto, e aí eu falei assim, nossa, agora a gente vai ser feliz, né? Eu era uma criança triste, eu era uma criança que me sentia abandonada, e aí ela casou, eu falei, nossa, agora a nossa família tá perfeita. Eu vou ter um pai. Só que o que aconteceu? O meu padrasto, ele era alcoólatra. Ele começou a beber, começou a dar trabalho, e as brigas começaram dentro da minha casa, né? As brigas começaram, a minha mãe começou a brigar com ele, tudo aquilo que vocês conhecem de pessoa que bebe, pessoa alcoólatra, e a gente começou a sofrer com o alcoolismo do meu padrasto, né? Ele nunca foi um homem agressivo, mas ele era um bêbado. E o homem bêbado, ele não traz segurança. Um homem bêbado não traz segurança para a mulher. Um homem bêbado não traz segurança para os filhos. Um homem bêbado não é um homem que provê a família, tá? Ele gasta o dinheiro de uma maneira descontrolada. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a ser traumatizado, então, por todas essas brigas e pelo alcoolismo do meu padrasto. Então, assim, eu passei os meus primeiros 6 anos com os problemas de não ter tido o meu pai. A minha mãe precisou se ausentar, eu cresci sem pai e sem mãe. Depois veio esse padrasto, eu achei que a minha vida ia ser um sucesso, e aí veio os problemas do alcoolismo e tal. Eles tiveram mais 2 filhos, tá? A minha mãe teve mais 2 filhos, né, com o meu padrasto. Então aí nós ficamos em 4 filhos. 4 filhos. E num determinado momento da minha vida, os meus irmãos também se perderam, tá? Os meus irmãos se perderam no álcool, nas drogas. Então a nossa família virou de ponta cabeça, tá? Então assim, vocês conseguem imaginar a infância, a juventude que eu tive e a minha cabeça toda transtornada. O meu sonho era ter uma família feliz. O maior sonho da minha vida era ter uma família feliz. Eu falei, não, eu vou casar e a minha família, eu vou constituir uma família e a minha família não vai ter nada disso, dessas brigas, de problema. A minha família vai ser a família da margarina. Alguém conhece a família da margarina aí? Então a família minha vai ser a família da margarina. Aí o que aconteceu? Isso eu estou contando para vocês entenderem como que constrói o trauma na nossa cabeça. A gente já está entrando no conteúdo, tá? Eu estou contando um pouco da minha história, mas para vocês entenderem como que como que vão acontecendo as feridas emocionais na nossa cabeça, na nossa mente, que são os nossos traumas, tá? Que é o tema da aula de hoje. Alguém aí tem trauma? Escreve aí para mim, se alguém aí tem trauma. Eu quero saber se só eu tenho trauma. Escreve aí para mim, quero ver. E outra, hein? Vamos compartilhar essa live aqui, porque esse conteúdo de hoje pode ajudar, pode salvar vidas. Tá bom, pessoal? Esse conteúdo pode salvar vidas. Hoje, infelizmente, as pessoas estão sendo mandadas embora do trabalho, estão perdendo o trabalho, estão se endividando, estão recorrendo a agiota, estourando cheque especial, perdendo saúde, qualidade de vida por conta da depressão. Então clica no avião aí, chama mais gente para participar aqui, vamos compartilhar o bem, tá bom? E aí o que aconteceu? Quando eu me tornei ali com os meus 20 e poucos anos, eu falei assim, agora eu quero arrumar uma namorada, eu vou casar e vou ter minha família e vou ser feliz. Beleza. Com uns 30 anos, mais ou menos, eu conheci a mãe do meu filho, tá? Que é a Fernanda, conheci ela. E a gente teve um relacionamento, a gente começou a namorar, tudo. Eu casei.
e tive meu filho, Hugo, meu filho nasceu, tal. Só que aí os problemas começaram a surgir dentro do casamento, né? A gente começou a brigar muito, ter muito problema, muita discussão, brigava muito, tinha... Olha lá, a Denísia tá dizendo que tem trauma. Quem que não tem, a Denísia? Vamos cuidar desses traumas aí, tá? O problema não é ter trauma. Todo mundo tem trauma. A questão é cuidar dos traumas, que é o tema da aula de hoje. E aí, quando o Hugo tinha 3 aninhos e meio, o casamento nosso estava insustentável, tá? O casamento estava insustentável, não tinha mais como, a gente já tinha tentado de tudo e o casamento acabou, né? Na época, eu tinha 30 anos, mais ou menos, o casamento acabou. Quando o meu casamento com a mãe do meu filho acabou, eu fiquei arrasado, sabe? Eu entrei num fundo de poço, eu tive uma depressão, eu fiquei muito, muito mal. Por quê? Porque eu não tinha, né, a convivência do meu pai. Eu não tive a oportunidade de conhecer o meu pai, conviver com o meu pai. Então eu carregava a ferida, esse buraco, esse vazio dentro de mim, que era o trauma do meu pai ter morrido. Então eu tinha esse trauma dentro de mim. Quando eu me separei, me divorciei da mãe do meu filho, eu me senti culpado. E eu falei assim, nossa, agora ele vai morar com a mãe, eu vou ficar sozinho, sem o meu filho, e eu não tive oportunidade de ser filho do meu pai, e agora eu não vou ter a oportunidade de ser pai do meu filho. E isso, gente, isso me deixou num fundo de poço. Eu entrei, ali a primeira vez que eu entrei numa deprê, fiquei mal pra caramba, e procurei ajuda, fui fazer terapia, eu tive ajuda de profissionais, eu me reconstruí novamente, eu saí daquela dor, daquele sofrimento, e depois eu conheci aquela que seria a minha segunda esposa, né? Aí eu conheci essa minha segunda esposa, e todo mundo falava assim, ó, Matheus, você já se separou uma vez? Agora, namora bastante, tá? Namora bastante, vai devagar, não tenha pressa, conheça a pessoa, o namoro é para você conhecer, tal, porque, né, vai que não dá certo de novo. E aí foi o que eu fiz. Eu namorei bastante, uns 5, 6 anos, tá? Antes de tomar a decisão de casar com a minha segunda esposa. E a gente tinha alguns problemas de relacionamento, tal, mas não era nada grave, não era nada que eu olhasse assim e falasse, nossa, né, não é uma coisa que não dê pra gente. A gente vai se acertando, a gente, né, as pessoas são diferentes, a gente tem que aprender a conviver com as pessoas, era essa a minha mentalidade. Eu casei pela segunda vez e durante a pandemia, tá? Durante a pandemia, a minha empresa, eu tinha uma empresa, a minha empresa ficou sem poder trabalhar, a empresa ficou sem poder faturar, eu comecei a me endividar, as dívidas começaram a se acumular, banco começou a ligar, o oficial de justiça começou a ir dentro da minha casa para penhorar bens, eu comecei a ficar sem dinheiro para nada, e aí eu comecei de novo a entrar numa depressão, comecei a ficar mal, a gente começou a brigar, e aconteceu o segundo divórcio. Só que quando aconteceu o segundo divórcio, algo que eu achei que nunca mais ia acontecer na minha vida, eu achei que eu nunca mais ia passar por aquilo que eu havia passado. Eu achei que a pior coisa que poderia ter acontecido na minha vida, como eu já tinha perdido meu pai, já tinha sofrido a minha infância, minha adolescência, depois já tinha me divorciado da mãe do meu filho, fiquei sem ver o meu filho. Eu achei que aquilo já era tudo que já havia acontecido de ruim na minha vida. Eu falava assim, não tem como minha vida piorar mais, né? Tudo que tinha que acontecer já aconteceu. Só que quando aconteceu esse segundo divórcio, no meio da pandemia, eu quebrei a minha empresa, eu me endividei, fiquei devendo mais de 500 mil.
o telefone não parava de tocar, processo, tudo aquilo que vocês conhecem, vocês podem imaginar. Eu falei assim, meu, nunca mais vou conseguir sair desse buraco. E aí, a minha segunda esposa, ela não deu conta de conviver com essa situação que estava acontecendo dentro do casamento, dentro da minha casa, e ela foi embora, né? E aí, pessoal, aí eu fui à lona. Aí eu tive uma depressão profunda, né? Eu realmente perdi a alegria de viver. Eu senti naquele momento, assim, que a minha vida... Eu falei, meu, nunca mais vou conseguir sair desse lugar, eu nunca mais vou ser feliz. Eu perdi 10 quilos, tá? Eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir. Eu sem dinheiro, sem mulher, meu filho não morava mais comigo. Eu falei, meu, sabe, eu perdi minha empresa, eu tinha uma empresa de 28 anos, a empresa quebrou, faliu, fechou. E eu entrei num buraco que eu falei, meu, nunca mais eu vou conseguir sair desse buraco. Foi aí que eu conheci, né, algumas pessoas também pela internet. Eu conheci algumas pessoas que, inclusive, eu cito essas pessoas no meu livro, tá? Quem está atento aí, quem já leu meu livro, quem sabe o nome do meu livro, escreve aí. Quem sabe o nome do meu livro, quem leu meu livro, escreve aí. Daqui a pouco eu já vou explicar para vocês, eu estou explicando o que aconteceu comigo, para vocês entenderem, eu vou explicar certinho o que acontece na nossa mente e na nossa cabeça, tá? Isso já é o conteúdo, estou contando a história para vocês se identificarem, para ver se isso também acontece com vocês, para vocês entenderem como que eu saí disso, o que que eu aprendi, o que me fez me tornar um terapeuta, um psicanalista, ou como que hoje eu consigo ajudar as pessoas, tá? Por quê? Porque eu conheço a sua dor, eu senti na pele essa dor, tá? E aí eu fui estudar, eu fui me aprofundar, mas enfim. Nesse momento que eu tive a depressão e que apareceram pessoas aí, meus professores, meus mentores, eu confesso para vocês que eu não tinha esperanças de sair daquele lugar, sabe? Eu não via, porque quando eu acordava de manhã, sabe? A primeira coisa que me vinha assim, eu tô quebrado, eu tô sem dinheiro, eu não tenho emprego, eu não tenho mulher, eu não tenho mais meu filho. O que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho crédito, o banco já cortou meu crédito, não tenho mais cartão de crédito, até a família já estava desacreditada de mim, né? Até a família já olhava para mim com aquele olhar de fracasso. Pô, esse cara é um fracassado, né? E aí foi um momento de muita dor na minha vida, mas muita dor, dor emocional. E foi aí que eu tomei uma decisão, né? Eu tomei uma decisão na minha vida, eu falei, meu, se esses caras que estão aí, que estão hoje ensinando essas coisas, de como resolver esses problemas emocionais, quando eles contavam as histórias deles, era a mesma história que eu estava passando. Tá? Eles contavam tudo aquilo que aconteceu na vida deles, que eles tinham quebrado, falido, perdido emprego, ficado sem dinheiro, passado necessidade, sendo humilhados. Eu falei, puxa, essa é a minha vida, essa é a história da minha vida, tudo isso que eu estou passando. E aí eu vi aqueles caras sorrindo, falando sobre rejeição, falando sobre os casamentos que tinham acontecido, sobre as empresas que eles tinham quebrado, falido, e sorrindo. Eu falei, meu, eu quero aprender o que esses caras aprenderam, porque se eles conseguiram, eu também consigo. Né? Uma coisa que eu sempre tive foi força de vontade. Eu falei, meu, eu não tenho dinheiro, eu não tenho mais mulher, não tenho mais casa, não tenho mais dinheiro. A Miriam, boa noite, Miriam, seja bem-vinda. Eu estava com o nome sujo, devendo mais de R$500 mil para o banco, processo, oficial de justiça indo penhorar as coisas dentro da minha casa, tinha perdido carro, perdido moto, já, sabe, não tinha, eu fui morar na casa da minha mãe, meu, a minha vida virou de ponta cabeça.
E eu falei assim, bom, uma coisa que eu tenho é força de vontade. Eu vou lutar contra essa depressão, eu vou lutar contra essas coisas que estão acontecendo na minha vida. E confesso para vocês que, assim, eu tinha fé, né? Eu tinha fé, mas, assim, só a fé em Deus, não faz a gente sair do buraco, tá? E aí eu já vou entrar no conteúdo agora. Pessoal, presta muito atenção nisso que eu vou falar para vocês agora, tá? Se tiver alguma pessoa aí que não concorda com isso, eu até respeito. Eu respeito muito, mas uma coisa que eu vou falar para vocês, isso é muito sério, tá, pessoal? Tomem muito cuidado com a fé de vocês e a religião de vocês, achando que Deus vai resolver todos os problemas da vida de vocês. Eu sou uma pessoa hoje que eu sou uma pessoa que eu acredito em Deus, eu acredito em Cristo, tá? Eu tenho a minha fé. Eu não falo sobre religião. Eu atendo pessoas católicas, Testemunha de Jeová, Congregação Cristã do Brasil, maçom, mormon, judeu, espírita, umbandista, candomblé. Eu atendo todas as religiões, todas, tá? Eu tenho muito respeito, mas tomem muito cuidado com a religião de vocês, por quê? Eu vou dar o exemplo para vocês, tá? E eu sempre dou esse exemplo para todo mundo que vem bater um papo comigo, que às vezes não tem consciência do que está acontecendo dentro da cabeça dela. Ela não sabe por que ela está com depressão, com ansiedade. A pessoa não tem noção do que está acontecendo na cabeça dela, tá? E aí, infelizmente, as pessoas atribuem que Deus vai curar elas. Presta muita atenção no que eu vou falar agora. A depressão, ela é uma doença física, mental e espiritual, tá? Ela tem as 3 esferas: física, mental e espiritual, tá? Só que eu pergunto para vocês agora, eu quero a participação de vocês aí. Se você cair da moto, você caiu da moto, você quebrou o braço, ou você bateu o carro, você teve um traumatismo craniano, quebrou a perna, quebrou a costela. Escreve aqui para mim no chat qual é a primeira coisa que você vai fazer. Escreve aqui para mim, quem está esperto aí me ajuda, que eu vou provar para vocês o porquê que a fé das pessoas atrapalha tanto na recuperação, principalmente da ansiedade, da depressão. Escreve aqui para mim. O que acontece, o que vocês vão fazer se vocês quebrarem a perna, quebrar o braço, traumatismo craniano? Escreve aqui para mim, nós já estamos no conteúdo, tá? Escreve aqui para mim qual é a primeira coisa que você vai fazer se você quebrar a perna, quebrar o braço, para onde você vai, o que você vai fazer? Escreve aqui para mim, que eu vou provar para vocês o porquê que as pessoas, porquê que a fé das pessoas é uma coisa que atrapalha muito na recuperação. Escreve aí para mim. Quem vai ajudar? Quem vai participar? O que acontece? O que você faz se você quebrar a perna, quebrar o braço? Você vai rezar para Deus curar seu braço. Alternativa 1. Você vai para o hospital, você vai pedir para passar por um ortopedista, para tentar fazer uma cirurgia, para engessar o seu braço. Escreve aqui para mim. Me ajuda aqui. Vamos participar, pessoal. Quem está aí? Vamos me ajudar aí. A Miriam, a Ana Patrícia, a Elisângela. Escreve aí para mim. O que vocês vão fazer? Vocês vão rezar para Deus curar o braço de vocês ou vocês vão para o hospital? Vamos lá. Quem que vai me ajudar aqui? Hein? Olha lá. Cadê? Em primeiro lugar, o médico. Em segundo, nós mesmos temos que nos ajudar. A Clarice, mas a Clarice é minha aluna, hein? A Clarice é minha aluna. Olha lá, ir para o médico, procurar ajuda. A Elisângela também minha aluna. A Miriam, pedir para levar no hospital. Isso, pessoal, é isso, obrigado. Olha lá, ó, ir diretamente. A Denísia, isso aí, pessoal.
O que que pronto-socorro, isso. Agora a gente está entrando no conteúdo, tá? Eu vou explicar para vocês o que que acontece na cabecinha da gente quando a gente passa por um divórcio, uma separação, mesmo quando a gente não passa, mas às vezes você está vivendo com a pessoa, tá? Às vezes você nem se separou, mas você está convivendo com a pessoa, um relacionamento, às vezes um relacionamento tóxico, às vezes um relacionamento com narcisista. E aí, mesmo antes de você se separar, você pode até estar dentro do relacionamento, mas aí você está convivendo com uma pessoa narcisista, um relacionamento abusivo, tóxico. E aí eu queria que vocês me respondessem isso para vocês entenderem o que acontece na nossa cabeça, tá? O trauma do braço quebrado, tá? É um trauma do osso. O trauma, quando você bate a cabeça, se você bateu a cabeça no acidente de carro, um acidente de moto, é um traumatismo craniano. Por um impacto, vai machucar, vai ter que fazer... Quando a gente passa por um abuso, uma rejeição, uma injustiça, uma humilhação, um abandono, um roubo, tá? Qualquer uma dessas emoções que nos levam a um estresse muito grande, um nervoso muito grande, isso gera na nossa cabeça um machucado emocional, tá? Esse machucado emocional também é um trauma, tá? Estão prestando atenção em mim? É um trauma. Mesmo que você ainda não acabou o seu casamento, mesmo que você ainda está dentro do seu casamento, se você foi abusada, traída, rejeitada, abandonada, injustiçada, se você fez papel de otária ou de otário, você sofreu um trauma emocional. Só que qual que é a diferença do trauma emocional para o trauma físico? Existe uma diferença, tá? E uma diferença que a maioria das pessoas não para entender. Não é por maldade. É que a gente não sabe. Eu também não sabia, tá? Eu também não sabia. Só que quando a diferença do trauma do braço, o trauma do machucado no corpo físico, tá? Esse aqui é o meu corpo físico. A minha mente é a parte emocional. A diferença é que não aparece a olhos nus, tá? Então, assim, se eu olhar para uma pessoa, eu não sei se aquela pessoa está com ansiedade, eu não sei se aquela pessoa está com depressão, eu não sei se aquela pessoa está com síndrome do pânico, eu não sei se aquela pessoa está pensando em fazer uma besteira com a própria vida. Eu não consigo saber, porque o machucado emocional, ele é invisível a olhos nus. Tá? Então, se vocês olharem para mim, eu, Mateus, eu também tenho os meus traumas. Eu também. Essa ferida do meu pai, eu carrego a ferida do meu pai até hoje. A diferença é que eu aprendi a conviver com essa dor. Eu acalmei essa ferida, eu cuidei dessa ferida, mas ficou uma cicatriz. É a mesma coisa se você quebrar o braço, tá? Às vezes o braço ali consertou, parou de doer, mas fica uma cicatriz no seu braço do acidente que você passou. Às vezes você fez um corte aqui na testa, no supercílio, você fez uma cirurgia abdominal, você passou por uma dor, você teve que fazer uma cirurgia tal, você sofreu muito com aquela dor. Aquela dor passou, mas aquela cicatriz, ela fica. E às vezes, depende da coisa, depende do que acontece, de vez em quando ainda dói. De vez em quando ainda dói.
E é por isso que a gente precisa aprender a se curar, tá? Então, a nossa mente, tá? A nossa mente, quando ela passa por esse forte impacto emocional que gera esse trauma, imagine assim, ó, é como se a minha cabeça lá dentro tudo tivesse inflamado. Sabe quando você quebrou o braço, quebrou a perna, ficou inflamado? Não vai doer? Vai doer. Então, dentro da nossa cabeça, ali dentro, imagine que está tudo sangrando, está tudo inflamado, tá? E aí, qualquer coisa que alguém fale, qualquer coisa que você passa, você tem vontade de chorar, você não tem alegria de viver, você não consegue trabalhar, você não consegue dizer não para as pessoas, você não acredita mais em você, você acha que você nunca mais vai conseguir ser feliz, trabalhar, voltar a namorar, voltar a trabalhar, voltar a ganhar dinheiro. Por quê? Porque está tudo doendo, está tudo machucado. Um dos maiores erros que as pessoas fazem, tá? Uma das maiores bobagens que as pessoas podem fazer é querer fugir dessa dor. A maioria das pessoas, ela quer fugir dessa dor. Então, assim, ela termina um relacionamento, ela termina um casamento, ela fala assim, eu não quero mais nem saber dessa pessoa, nunca mais vou tocar nesse assunto, eu vou seguir minha vida, e bola pra frente, vida que segue, e eu vou arrumar outra pessoa, vou ser feliz, porque aquela pessoa não presta, aquela pessoa só me machucou, só me traiu, me abandonou, me deixou dívida, e a pessoa quer fugir daquele lugar de tristeza. E na cabeça dela, ela acredita que se ela fizer isso, fugindo da dor, fugindo de olhar para esse machucado, fugindo de olhar para dentro de si, ela acredita, na cabeça dela, ela acha que isso é o melhor para ela. Sabe aquela história, fala assim, nada melhor, como é que é o ditado lá? Uma nova paixão, um novo amor para curar o antigo amor. Eu esqueci agora, tem um chavão aí, daqui a pouco eu lembro. Se alguém lembrar, escreve aí para mim no chat. Como é que fala um novo amor, cura o antigo amor? Como é que é? Tem um chavão que fala sobre isso aí, eu esqueci. Escreve aí para mim. Meninas, escreve aí para mim como é que é aquela frase, um novo amor, cura o antigo amor, sei lá. Enfim, essa é a maior besteira, a maior idiotice que contaram para vocês, tá? Um novo amor não vai curar o seu machucado emocional. E eu provo isso para vocês. Muitas pessoas recorrem ao álcool, tá? Então quando vem aquela angústia, aquela dor, aquela tristeza, aquela ansiedade, aquela mágoa, a pessoa bebe para esquecer um pouco da dor. Sabe? Para passar, para anestesiar um pouco aquela dor, aquele sofrimento que a pessoa não dá conta de tanta dor, tanto sofrimento. E quando ela toma uma bebida alcoólica, a bebida parece que faz ela, por um momento, esquecer da vida dela. Só que assim, no outro dia, ela vai estar com ressaca, dor de cabeça, gastou o dinheiro da bebida e o problema continua lá. A dor continua lá. Tem muitas pessoas que usam droga, as pessoas acabam se perdendo nas drogas porque elas usam a droga para anestesiar a dor emocional, o vazio existencial que tem dentro delas. Elas recorrem ao álcool, às drogas ou a um novo relacionamento, tá? E é perigosíssimo você ir para um novo relacionamento sem você curar as suas feridas emocionais. Por quê? Porque quando você termina um relacionamento, você fica com um monte de lixo emocional desse relacionamento. Por quê? Porque antes dele terminar de fato, vem as brigas, as traições, as ofensas, os desrespeitos, antes de terminar de fato. Nenhum relacionamento acaba antes de ter esse, eu chamo de
do fim do jogo, né? Sabe quando tá acabando o jogo e a pessoa tá, o time tá perdendo, aí começa a apelar? Alguém aí assiste futebol? Sabe quando o time tá perdendo de 5-0, aí ele vê que não vai ganhar mesmo, aí ele apela, começa a fazer falta, começa lá. Eu sinto, eu sinto essa dor, nem posso beber ou alérgica a álcool. Então, nós vamos falar de remédio também, viu, Miriam? Eu vou entrar no assunto do remédio, inclusive a Elisângela ficou 2 anos tomando remédio, 2 anos tomando remédio para depressão. Ela fez uma sessão comigo, ela que falou aqui, hein? Eu não tô aqui para inventar história. Ela fez uma sessão comigo e ela parou de tomar remédio. Por quê? O remédio, tá? O remédio, o que o remédio faz? 99,999% dos problemas das pessoas, dos problemas emocionais, tá? Eles são por questões relacionais. Ah lá, Elisângela escreveu aqui, ó. Foi verdade, olha lá. Elisângela tem até o arroba aqui, ó. Quem quiser entrar em contato com a Elisângela, começa a seguir a Elisângela lá, bate um papo com a Elisângela, pergunta para ela, tá? Entre em contato lá, Elisângela Joaquina. Entre em contato com a Elisângela, pergunta para a Elisângela a experiência do remédio. Ela tomou 2 anos antidepressivo e ela fez uma sessão comigo. E nessa primeira sessão que ela fez comigo, ela parou de tomar remédio, ela dormiu. Fazia não sei quantos anos que ela não dormia. O porquê? O remédio, tá? O remédio, ele vai agir no nosso cérebro da mesma forma que uma bebida alcoólica. Ele vai anestesiar a dor da pessoa. Então, a pessoa está com uma ansiedade, com uma depressão, ela toma um remédio para ansiedade, para depressão, e, de repente, o sintoma da ansiedade, o sintoma da depressão, ele vai diminuir. Só que a maioria dos problemas que levam as pessoas a entrar em depressão, a ter ansiedade, a ter síndrome do pânico, são problemas relacionais. O que é problema relacional? Problema de relacionamento, trauma, tá? É pessoa que teve uma infância difícil, o pai ou a mãe não era ausente, o pai foi embora, abandonou, ou a mãe abandonou, ou o pai ou a mãe era usuário de droga, de álcool, ou a criança viu o pai agredir a mãe, ou a criança sofreu qualquer tipo de abuso. E quando eu falo de abuso, pessoal, pode ser abuso físico, abuso emocional. Tem pai que coloca a criança para trabalhar desde pequeno, tá? Criança não tem condições emocionais de trabalhar, tá? Tanto é que hoje é lei. Hoje não pode trabalhar. Menor de 16 anos não pode trabalhar. Por quê? Porque a criança tem que brincar. A criança tem que ser protegida. A criança tem que se desenvolver emocionalmente. E quando coloca uma criança para trabalhar desde cedo, isso gera muitos problemas emocionais na criança. Olha lá, a minha criança interior ferida estava ferida. É isso aí. É o que a gente ensina. Eu ensinei a Elisângela a cuidar da criança ferida dela. Tá? O que é a criança ferida? Obrigado, Elisângela. A Elisângela está aqui para me ajudar. Ó, entre em contato com a Elisângela lá e pergunta para ela sobre... Olha lá, minha mãe faleceu, me deixou na adolescência. Então, Miriam, o que acontece quando esses fatos acontecem na vida da gente? É o trauma. Tá? Então, aqui todo mundo entendeu, já expliquei, vocês entenderam. Só que aí, vamos para a segunda parte da aula. Eu quebrei o braço. Eu bati o carro, traumatismo, né, fratura exposta, tal. Se eu não for para o hospital, eu quebrei o braço, o meu osso saiu, rasgou a pele, o osso saiu, uma fratura exposta. Se eu não for para o hospital, o que vai acontecer com o meu braço? O que vai acontecer comigo? Meu braço vai inflamar,
Imagina que eu estou no meio do mato. Quebrei o braço, eu estou no meio do mato, no meio da selva, não tem médico. O que vai acontecer comigo? Meu braço vai gangrenar, vai inflamar, eu posso perder o braço. Se eu não curar, eu morro. Eu morro. Porque vai começar a sangrar, vai começar a inflamar o meu corpo. Eu vou morrer. Só que o que acontece quando a gente tem um trauma e não cura esse trauma? Eu começo a adoecer. Da mesma forma que o machucado físico, quando não curado, quando não tratado, ele vai inflamar, vai piorar, vai ser muito. Quanto mais eu deixo para cuidar do meu machucado físico ou de uma doença. Quantas pessoas aí que vocês já ouviram falar de problema de câncer, que a pessoa identificou o problema rapidinho, procurou ajuda, fez uma radioterapia, uma quimioterapia e se curou. Tanto é que hoje a maioria das campanhas do câncer é para prevenção. Porque quanto mais rápido você cuida da doença, mais rápido você sara e menos sequelas a doença deixa na sua vida, tá? Então, para vocês aí que estão passando aí por ansiedade, depressão, síndrome do pânico, quanto mais tempo vocês deixarem, maiores serão os estragos disso na vida de vocês. Estrago emocional, estrago relacional, estrago financeiro, tá? Então, tomem muito cuidado. Só que a maioria das pessoas, por esse machucado emocional ser invisível, elas ignoram. Elas não dão o devido valor, a devida atenção. Né? Porque se eu quebro o braço, eu não quero saber se eu vou precisar trabalhar no outro dia, se o meu chefe vai me mandar embora, se eu vou poder faltar do meu trabalho, enfim, ninguém pergunta nada. Você quebrou o braço, você vai direto para o hospital. Mas nós, culturalmente, nós não somos criados para cuidar da nossa saúde emocional, a nossa saúde mental. E aí a gente acaba adoecendo, tá? Então, assim, ó, a minha mãe, infelizmente, ela deu o melhor que ela tinha para mim. O meu padrasto, ele deu o melhor que ele tinha para mim, sabe? A minha mãe, ela foi a melhor que ela poderia ser. A minha mãe foi ausente na minha infância, mas não é porque ela foi uma mãe má, uma mãe ruim. Ela não teve escolha. A vida não deu escolha para minha mãe. Ou ela era uma mãe amorosa, carinhosa, para eu não ter trauma emocional, e ela também não sabia disso, ou ela era a mãe que ia dar comida pra gente, porque senão a gente ia passar fome. Eu e meu irmão, a gente ia passar fome, não ia ter comida dentro de casa. Porque o meu pai não deixou nada. Meu pai morreu, não deixou uma aposentadoria, não deixou um carro, não deixou uma casa, não deixou nada. O meu padrasto, ele era um homem doente. Ele era um homem doente, um viciado. O alcoolismo é um vício, tá? O alcoolismo é um vício, é uma droga. Bebida alcoólica é uma droga. E é uma das drogas que mais prejudica as famílias. Uma das drogas que mais mata, tá? Principalmente no trânsito. É uma das drogas que mais causa violência doméstica, tá? Uma das drogas que mais mata as pessoas, uma das drogas que mais causa violência doméstica, uma das drogas que mais acaba com os casamentos, que afasta pai de filho. Enfim, o álcool é uma das piores drogas que tem. Mas, enfim, por que eu estou contando tudo isso para vocês? É para conscientizar vocês do que acontece aqui dentro quando a gente passa por um trauma. Eu atendo muitas
pessoas. As pessoas às vezes entram em contato comigo e a pessoa fala assim, eu terminei um casamento, eu terminei um relacionamento, não sei o quê, tô com ansiedade, tô com depressão, não sei o quê, tá. Só que a pessoa acredita que o problema é o ex dela. Ela acha que o problema da vida dela é o ex dela, que o ex dela traiu ela, que o ex dela roubou ela, que o ex dela abusou dela, que o ex dela agredia ela. Tá, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Só que eu pergunto para vocês, responde aqui para mim. Responde aqui para mim. Imagine que você está andando, dirigindo na preferencial, e aí você vai passar no semáforo, o semáforo está verde para você. A mão é sua, você está na sua mão, o semáforo está verde para você passar, e a hora que você vai passar com o seu carro no sinal que está verde para você, vem um maluco e atravessa o sinal vermelho, bate no seu carro e arrebenta o seu carro. Ele quebra todo o seu carro, você vai parar no hospital, você quebra braço, você quebra perna, você sofre um traumatismo. A pergunta que eu faço para vocês, você vai procurar ir no médico, você vai procurar curar o seu machucado, o seu braço quebrado, a sua perna quebrada, o seu traumatismo craniano, você vai procurar ver se você tem seguro do seu carro, enfim tal, ou você vai querer brigar com o cara que atravessou a preferencial? É a pergunta que eu faço para vocês. O cara que atravessou a preferencial, ele tá errado? Ele tá errado. Ele vai ter que arcar com as consequências, ele vai ter que pagar o prejuízo, ele vai ter que pagar o prejuízo. Eu não estou dizendo para vocês que a pessoa não tem que ser responsabilizada. O que eu estou dizendo para vocês é que o machucado que aconteceu com vocês, se você quebrou o braço, se você sofreu um traumatismo craniano, você vai querer brigar com o cara ou você vai se cuidar? Ou você vai cuidar do seu machucado? Responde aqui para mim. Só que tem muita gente que entra em contato comigo, a pessoa está sofrendo, a pessoa está com depressão, a pessoa está com ansiedade, a pessoa está com síndrome do pânico, a pessoa está endividada, quebrada, ferrada. Eu falo disso porque eu passei por tudo isso. Eu não sou virgem do Serasa e do SPC. O oficial de justiça ia dentro da minha casa penhorar bem, porque eu não tinha dinheiro para pagar o banco, processo, o telefone não parava de tocar, era cobrador. Agora, ia adiantar eu brigar com alguém que me prejudicou, alguém que me ferrou, alguém que me passou para trás, alguém que me enganou, alguém que mentiu para mim? Do que ia adiantar eu ficar brigando com essa pessoa? Sabe, isso, a própria natureza ensina isso pra gente. Você pode pegar um animal, você pega um animal na natureza, um selvagem aí, quando o animal se machuca, sabe o que ele faz? Ele se recolhe. Ele se recolhe para se curar, para se cuidar. Então, por que eu estou ensinando tudo isso para vocês? Para que vocês se conscientizem do que acontece dentro da nossa mente quando a gente passa por um término de relacionamento, por um relacionamento abusivo, ou quando a gente sofreu um trauma na infância. Quantos de nós, às vezes você carrega uma ferida dentro de você, sabe? De um abandono, de uma rejeição, de alguém que você amava que morreu. Às vezes você pode não ter tido um evento ruim no sentido assim de alguém que prejudicou você, mas às vezes você pode ter um trauma de uma pessoa que você amava muito e você perdeu essa pessoa enquanto você ainda era uma criança, enquanto você era uma adolescente, sabe? Às vezes seu pai te abandonou, sua mãe te abandonou, ou seu pai brigava muito com a sua mãe, ou você viu seu pai batendo na sua mãe. Tudo isso, todas essas circunstâncias que a gente passa, isso vai causando machucados emocionais. E esses machucados, eles não se curam sozinhos. Esses machucados
machucados não se curam sozinhos. O tempo não cura o braço quebrado. Se você quebrar o braço, você pode esperar um mês, um ano, 10 anos. O seu braço não vai se curar. Aí, por isso que eu falei no início da aula que uma das coisas que mais prejudica as pessoas é a fé. Só que aquela fé cega, aquela fé fanática. Essa fé cega, essa fé fanática é o que mantém você depressivo, ansioso, doente, num relacionamento tóxico, sabe? Porque tem gente que acredita, não, Deus vai me ajudar. Não, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar. Deus ajuda. Eu acredito em Deus, eu sou um cristão, e Ele continua me ajudando. Se hoje eu estou aqui tendo a oportunidade de contar a minha história para vocês, é porque eu tive a ajuda de Deus. Só que eu me ajudei, eu procurei ajuda, eu fui cuidar dos meus machucados emocionais, eu fui fazer tratamento para sair da minha depressão, da minha ansiedade, para curar os meus traumas. Eu pedi ajuda, tá? Então, essa aula de hoje é para mostrar para vocês esse machucado que acontece aqui dentro, para que vocês entendam que isso não se cura sozinho. Ah, Matheus, mas você está repetitivo. Eu sou repetitivo, pessoal, porque ainda hoje as pessoas mandam mensagem para mim e elas querem um pó mágico. A pessoa quer um pó mágico. Ah, me fala aí o que eu tenho que fazer. Não é assim, tá? Então, assim, imagine agora que você ficou, sim, ajuda, mas temos que fazer a nossa parte. É isso aí, Elisângela. A Elisângela tomou uma decisão, a Elisângela tomou coragem e ela me chamou no Instagram, ela pediu ajuda, tá? Ela passou ali, a Elisângela é minha aluna lá do Mato Grosso, ela pediu ajuda e é por isso que ela ficou bem. E aí eu vou explicar para vocês como que funciona. Matheus, mas então explica como é que cura esse machucado. Como que cura esse machucado, Matheus? Explica, tudo é o que todo mundo quer saber. Como é que cura o machucado na terapia, tá? Como é que cura o machucado na terapia? Eu vou explicar para vocês, tá? Eu ensino isso no meu curso, eu tenho um curso gravado na Hotmart. Lá no curso digital eu explico tudo isso, mas eu vou explicar aqui para vocês. A minha promessa, eu falei que eu ia explicar para vocês como que vocês cuidam do machucado, tá? Eu vou ensinar para vocês. Imagine que agora o médico vai ensinar como é que cuida do braço quebrado. Eu vou ensinar vocês como que vocês cuidam do machucado aqui dentro, tá? Presta bem atenção. É assim, ó. A nossa mente, quando a gente sofre o trauma, tá? Quando acontece o fato, é como se ficasse tatuado dentro da nossa mente, como se ficasse escrito aquela história. Sabe hoje quando a gente printa? Sabe quando você aí printa a tela do seu celular? Você tem uma foto ali, você printa a tela do celular e manda para alguém. É como que ficasse, é como se a nossa mente ela tirasse um print daquele momento de dor. Tá? Imaginem aí, ó. Eu estou passando por todo esse momento que está doendo muito, eu estou sofrendo. A sua mente, o seu cérebro, é como se ele tirasse um print dessa dor e isso fica guardado aqui dentro. Fica arquivado. Tá? Que nem você arquiva as fotos no seu celular, você arquiva essa dor numa parte aqui do nosso cérebro que eu gosto de chamar de arquivo de dor. Então, todos nós temos o nosso arquivo de dor, tá? É onde ficam armazenados os nossos traumas. E esse trauma fica lá, ele fica guardadinho. Pode ser que foi quando eu tinha 5 aninhos, pode ser que foi quando eu tinha 12 anos, uma coisa que aconteceu quando eu vi meu pai batendo na minha mãe, ou as crianças
faziam bullying comigo porque eu era gordinho, ou porque eu tinha um dentinho torto, ou porque eu era vesgo e as crianças faziam bullying de mim, ou porque eu era uma criança pobre que eu não tinha dinheiro, eu via todas as outras crianças ganhando presente, passeando com o pai, com a mãe, e lá em casa as coisas faltavam, a gente não tinha o que comer, não tinha brinquedo. Então todas essas dores, elas ficam armazenadas no arquivo de dor, aqui dentro. Está aí guardado, salvo. A nossa mente não sabe o que é presente, passado e futuro, tá? Ó, presta atenção. A nossa mente não sabe o que é presente, passado e futuro. Nós temos uma parte no nosso cérebro que é o inconsciente, tá? O inconsciente é onde fica guardado todas essas coisas aí. Às vezes eu até acho que eu já esqueci daquilo. E às vezes aquilo ficou guardado no meu inconsciente. Eu nem lembro mais. Mas aí é a mesma coisa que eu falei para vocês. As fotos que vocês salvam no celular de vocês, elas simplesmente somem sozinhas? Elas evaporam do seu celular? Escreve aí para mim, se uma foto que você salvou, baixou, ou alguém mandou pelo WhatsApp, essa foto, ela some ou ela fica arquivada aí no seu celular? Explica para mim, escreve aí. Então, esses traumas, eles ficam guardados, arquivados aqui dentro da nossa cabeça, tá? E o que acontece? Quando eu estou assistindo um filme, imagine que eu estou assistindo um filme de romance, um romance bem bonito, onde o homem e a mulher se apaixonam, aquela coisa linda, maravilhosa, que eles vivem um grande amor, que eles se casam, eles têm uma viagem paradisíaca, e ela tem um filho lindo desse homem, e esse homem morre no final do filme. O que acontece com a gente? Principalmente eu, se eu estou assistindo um filme assim, o que acontece com a gente? A gente não chora? Chora ou não chora? Você está assistindo um filme de romance, escreve aí no chat, me ajuda, hein? Me ajuda a dar aula aqui. Você está assistindo um filme de romance, o filme é lindo, maravilhoso, mas no final o mocinho morre e deixa a mocinha sozinha, com um filhinho pequeno, e o homem morre. Você chora no final do filme ou não chora? Olha lá, a Elisângela disse que não apaga. Não, fica arquivada lá, ó. Tem que limpar a memória. Sim, choramos. Por que a gente chora no filme? Por que você chora no filme se não é você? Por que você chora no final do filme se não é o seu marido, o seu amor que morreu? Por quê? Porque a sua mente, ela não sabe que não é você que não está passando por aquilo. A sua mente acha que é você que está perdendo aquele homem. A sua mente, ela não sabe, a sua mente é burra. Vamos dizer assim, nesse sentido, a sua mente é burra. Ela não sabe que você está só assistindo um filme. Ela acha que aquilo está acontecendo com você. E aí, por isso que você se emociona e você chora. Porque a sua mente vai registrando o que você está vendo. E você está vendo o filme e você está sentindo aquilo, aquela emoção. E aí o seu cérebro entende que é você que está passando por tudo aquilo e que foi você que perdeu o marido ou perdeu o filho, que morreu no final do filme e tal, enfim. Vocês entenderam, pessoal? Escreve aí para mim, se eu conseguir explicar para vocês como que a nossa mente funciona. Ela não entende isso. E aí a nossa mente, como eu disse, ela não sabe o que é presente, passado e futuro. A nossa mente não tem essa o nosso inconsciente não sabe disso. Então imagine assim, quando eu era pequeno,
quando eu era pequeno, eu via muito o meu pai brigar com a minha mãe, tá? Eu via muito meu pai brigar com a minha mãe. E eu fiquei traumatizado de ver as brigas do meu pai e da minha mãe, tá? Eu fiquei com aquele trauma de ver a briga do meu pai e da minha mãe. E o meu pai e a minha mãe brigaram, até que o meu pai se separou da minha mãe. Meu pai se separou, brigou com a minha mãe, foi embora de casa, abandonou a família, nunca mais apareceu, sumiu, tá? E eu fiquei com esse trauma, com essa dor. Tô dando um exemplo, tá? Meu pai foi embora, abandonou a minha mãe, e eu sofri porque eu fiquei sem meu pai, perdi meu pai. Eu sofri porque eu fiquei vendo a minha mãe sofrer. Aí, não bastasse isso, eu cresci com a minha mãe falando que homem não presta, que homem é tudo igual, que homem é vagabundo, que homem é sem vergonha, que homem trai, que homem abandona. A minha mãe cresceu falando que homem não presta, que homem não vale a pena, que homem trai, que homem abandona. Por quê? Porque a minha mãe estava machucada. Meu pai machucou a minha mãe e depois foi embora. E eu vi tudo aquilo e eu cresci ouvindo a minha mãe falando mal de homem. Eu pergunto para vocês, existem homem vagabundo? Muito, mas muito, tem muito homem sem vergonha vagabundo, mas tem um monte. Eu sou a favor desses caras ir tudo pra cadeia. Tudo pra cadeia, esses sem vergonha. Tudo pra cadeia. Só que, eu pergunto para vocês, existem homem bom? Pergunto para vocês, vocês conhecem alguém que tem vocês conhecem algum amigo aí que tem uma família, que tem um bom casamento? Que o casal se dá bem, que o homem respeita a mulher, que a mulher respeita o homem? Eu conheço várias pessoas que têm um excelente casamento, um ótimo casamento, que nunca brigaram, que nunca se traíram, que são casados há 20, 30. Eu tenho vários amigos que têm excelentes casamentos de anos e anos e anos, que nunca aconteceu nenhum problema. Aí eu pergunto para você, todo homem é vagabundo? Não. Tem homem vagabundo e tem homem que não é vagabundo. Assim como tem mulher também que não vale a pena e tem mulher, a maioria vale a pena. Só que quando eu cresço ouvindo essas histórias, vendo aquelas coisas, isso gerou uma mágoa dentro de mim. Isso gerou um trauma dentro de mim. E o pior, isso gerou um padrão totalmente distorcido dentro da minha cabeça. Então, quando eu começar a escolher os homens da minha vida, qual é a referência que eu tenho de homem? Imagine uma menina, tá? O primeiro amor da vida da menina é o pai, ou deveria ser. E o primeiro amor, né, de um filho, o primeiro amor de uma mulher, de um filho homem, é a mãe. Eu tive muitos problemas emocionais, por quê? Porque eu não tive o amor da minha mãe. Não da maneira que eu gostaria de ter tido. Então, eu cresci com uma mágoa dentro de mim também da minha mãe. Eu tinha uma mágoa, eu carreguei uma mágoa dentro da minha mãe. Por quê? Porque eu tinha uma criança ferida dentro de mim. Eu achava que a minha mãe não gostava de mim. Porque uma criança, presta atenção, pessoal. A criança, ela não entende que a mãe precisa sair para trabalhar. A criança não sabe que a mãe precisa sair para trabalhar para ganhar dinheiro, porque senão a mãe não tem o que dar de comer para o filho. A criança não sabe disso. A criança quer mamar, a criança quer colo, a criança quer o carinho da mãe, a criança quer a mãe. Vocês estão entendendo? Então, tá entendendo como é que geram os traumas dentro da nossa cabeça? Escreve aqui para mim se vocês estão entendendo, se está fazendo sentido, me ajuda aí. Tá? E daqui a pouco a gente vai abrir para pergunta, tá? Daqui a pouco eu vou abrir aí, quem quiser fazer pergunta, eu vou responder, tá?
Daqui a pouquinho eu vou abrir para pergunta aí. Quem quiser fazer uma pergunta, já vai preparando a pergunta aí. A Clarice, se a Clarice estiver aí, quiser participar aqui comigo, seria muito legal. Eu queria falar um oi para a Clarice, que a Clarice também é minha aluna, tá? As outras minhas alunas entraram aí, a Elisângela, a Patrícia, a Clarice. Se a Clarice estiver aí, dá um oi para mim, manda um convite aqui para mim falar um oizinho rapidinho para ela. Tô com saudade dela também, tá? Eu tenho muito respeito, muito carinho por essas mulheres que confiam no meu trabalho, que acreditam em mim, né? Eu que sou homem, muitas dessas mulheres são magoadas, traídas, ofendidas por homem, e depois elas me procuram e confiam em mim e me dão a oportunidade de ajudar. E tô mandando um convite para você entrar ao vivo aí comigo, Clarice. Aceita aí para a gente bater um papo rapidinho aí. E eu me sinto muito feliz mesmo, porque essas mulheres confiam em mim, na seriedade do meu trabalho, na dignidade do meu trabalho. Eu realmente eu entendo o que acontece na cabeça das pessoas, porque eu já passei por tudo isso. Clarice, aceita aí, mandei um convite para você participar aí com a gente rapidinho. Entra aí para a gente bater um papo. Então, eu já passei por isso. Olha lá, vira a câmera aí, estou vendo você. Aê! Que saudade de você! Verdade, saudades também. Como que vai você? Vai indo, tô Tá bem. tá com uma cara boa, fiquei sabendo de umas fofocas, de uns babados, mas não vou falar. Viu? O passarinho me contou, mas eu não vou falar nem quem foi e também não vou falar que fofoca que é, abafa o caso. Mais ou menos eu sei. Mas você tá com uma cara boa. Clarice, da onde você fala mesmo, a cidade? Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Quantos anos faz que você passou pelas minhas aulas? 1, 2 anos, 3, quantos anos? Eu acho que vai fazer 3. 3 anos. Vai fazer Tá. 3 anos agora em junho ou julho. 3 anos que você passou pelo meu atendimento. Como que você me conheceu? Fala um pouquinho. Como é que você viu o anúncio do maluco lá? Como é que foi que você entrou em contato comigo? Como é que você me achou? Eu tava olhando o Insta, como a gente sempre faz, e teve uma postagem que me chamou a atenção e eu entrei. Tá. Não deu questão de minutos, você me chamou. E a gente começou a sessão e deu certo. Tá. E fala para mim, principalmente para as meninas aí que estão aí, como que você estava naquele momento? O que estava acontecendo lá na sua vida? Como que você estava se sentindo? Explica para as meninas aí que momento emocional que você estava vivendo. Eu estava praticamente assim, para baixo, não tinha ânimo para nada. Eu só chorava, não dormia, não estava comendo direito. E foi assim. E do nada, foi difícil. As primeiras aulas eu chorei bastante, mas depois fui pegando bem. Hoje eu tô me sentindo bem. Bom, fico feliz, fico muito feliz. Eu até, depois eu vou conversar com você aí no particular, porque a gente vai fazer uma nova campanha, aí vai sair uma nova publicidade do meu trabalho, e eu tô entrando em contato com as minhas antigas alunas aí, para dar um depoimento, falar alguma coisa, porque, Elisângela, ao André Davi também. André, fica aí que eu vou bater um papo com você. André também é meu aluno. Porque o que acontece, Clarice? Muitas mulheres, às vezes, não pedem ajuda porque tem vergonha, medo. Verdade. Tá? As mulheres... esses tempos aí, eu estava atendendo uma paciente e ela falou para mim que assim, ela apanhava do companheiro, tá? E ela estava tão sofrida, no estado de dependência emocional tão grande, tão alto, que ela não conseguia sair desse relacionamento. Ela achava que ela não ia conseguir sobreviver, ela achava que ela não ia conseguir pagar as contas dela, ela achava que ela não ia dar conta de viver sozinho, tamanho da depressão que ela estava, da dependência emocional que ficou ali naquele relacionamento tóxico. Então, quando eu peço para vocês
darem um depoimento, me mandar um depoimento, é lógico que eu acabo usando isso para promover o meu trabalho, mas no sentido de libertar as pessoas. Como eu estava falando aqui na aula, Elisângela, eu precisei passar por 2 casamentos falidos para eu entender o que acontecia na minha cabeça. Eu não sabia o que eu fazia. E eu fazia tudo errado. Por quê? Porque eu aprendi errado. Eu não tive instrução, a minha mãe não me ensinou, coitada, porque ela não podia. O meu padrasto era um homem, é um homem maravilhoso. Meu padrasto, eles são casados até hoje. Meu padrasto, eu recebi o amor incondicional do meu padrasto. Meu padrasto me amou como seu filho legítimo, mas ele era um alcoólatra quando ele casou com a minha mãe. Hoje ele é sóbrio. Faz muitos anos que ele atingiu a sobriedade, mas quando eu era criança, a gente conviveu com o alcoolismo dele. Né? Então, quando vem uma pessoa aí e dá um depoimento, que nem vocês dão um depoimento, dizer, eu estava passando por isso dá forças. Entendeu, Clarice? Eu chamo Sim. vocês porque isso é uma maneira de vocês mostrarem para as outras pessoas que elas também conseguem, que elas também podem, tá? Mas que tem que cuidar, tem que pedir ajuda, enfim, é isso. É verdade. Tá bom, querida? Olha, muito obrigado. Prazer enorme falar com você. Eu que agradeço Tá? pela ajuda. Imagina, meus parabéns. Obrigado pela participação. Depois eu vou mandar um oi no particular aí para você mandar um depoimento, um vídeo bem bonito contando a sua história para as outras meninas, ajudar as outras meninas também. Tá bom, querida? Vou mandar, vou fazer. Essa vez eu vou fazer. Isso. Fica com Deus e obrigado, viu? Eu estou à sua disposição para o que você precisar. E sucesso aí nessa fofoca, hein? Tá bom. Sucesso, hein? Tá. Tchau, querida. Um Tchau. Beijo. Vou ver se o André agora entra aqui comigo. Cadê o André? Vamos ver se o André... Vou mandar um convite para o André. Clarice, clica aí para sair da live, para parar de participar, tá? Fazendo uma gentileza para mim, tá? Para você sair da live, para eu chamar o André. Mandar um convite aqui para o André. O André é meu aluno também. Vamos ver se eu consigo falar com o André aqui. O André, falei com ele hoje, hein? Vamos ver se eu consigo falar um oi para o André aqui. André, estou tentando mandar um convite para você aí, hein? Espera aí. Essa é a tecnologia. Aguenta aí, pessoal. Não apavora, não. André, cadê você, André? Manda um convite aí para mim, André, para participar da live. André é meu aluno. André é jogador de vôlei. Cadê você, André? Bom, pessoal, enquanto o André entra aqui, eu vou abrir para pergunta, tá? Quem que quer me perguntar alguma coisa aí? Agora a gente vai abrir um espaço para pergunta. Tem alguém que tem alguma dúvida de algo? Ah lá, já mandou, peraí. Tem alguém que tem alguma dúvida aí, que queira perguntar? Eu já... Vamos ver, André, é que tinha um outro convite aqui. Peraí, André. André, faz um favor para mim. Peraí. Vamos ver se eu consigo adicionar. Peraí, André. Pessoal, vamos abrir para pergunta aí. André, faz um favor para mim, André. Sai da live e entra de novo, que aí eu vou te mandar o convite. André, deu um probleminha aqui, eu não consegui. Enquanto isso, pessoal, vamos fazer pergunta agora? Quem tem pergunta? Quem tem pergunta aí? Ou quem quer contar alguma história aí? Quem quer contar uma história aí? Fala para mim. Ou alguma pergunta? Vamos lá, o André. Vamos ver agora, eu vou tentar chamar o André aqui. Enquanto isso, se tiver alguém que tem alguma pergunta aí, tá? Sobre a aula de hoje, isso que eu expliquei para vocês, do que acontece na nossa mente, o que acontece com as nossas emoções.
Quando alguém entra, todos que podem ver os vídeos ao vivo dessa também podem assistir. Olha lá, o André, cadê você, André? Esse é o ao vivo. O ao vivo acontece essas coisas aqui. Olha lá. O ao vivo acontece essas coisas aqui. Ah, eu acho que eu tinha que seguir o André. Peraí. Isso, André, eu não te seguia. Peraí, eu tinha que seguir você. Eu acho que é isso. André, eu não seguia você no Instagram. Aí, pelo fato de eu não seguir você, eu não consegui. Olha lá, vamos ver se agora você entra, hein, André? Ou não sei, porque a Clarice, eu não sigo a Clarice também, e a Clarice entrou aqui. Peraí, André. Seguir. É que uma outra pessoa tinha mandado um convite aqui, uma pessoa que eu não convidei me mandou um convite aqui. E aí aparece o seu nome aqui, André, mas eu não consigo fazer você entrar. Pessoal, alguém tem alguma pergunta aí? Estamos com problema de chamar o André aqui. Eu não sei o que aconteceu. Esses são os problemas da tecnologia. Tem algumas pessoas aí. Vou tentar por aqui. Quer ver? Vamos ver se vai. Não vai, André. Não sei o que aconteceu. André, você vai entrar amanhã. André, espera amanhã. Hoje deu um bug aqui no Instagram. Eu não sei o que aconteceu. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não estou conseguindo colocar o André. O André é aluno meu, tá? O André é aluno meu. Eu estou tentando colocar o André aqui, mas não deu. André, desculpa, não consegui. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Amanhã, vou falar, a aula de amanhã está imperdível, hein? O que eu vou ensinar para vocês amanhã? Hoje eu expliquei os machucados que acontecem na nossa cabeça. Amanhã é um dia que eu acho que é o mais importante, tá? Porque amanhã eu vou ensinar como que vocês cuidam desse machucado. Mateus, eu entendi o que acontece na minha cabeça, tá? Eu entendi. Só que amanhã eu vou explicar para vocês como que vocês cuidam desse machucado. Amanhã eu vou explicar para vocês o que é a terapia, como que a gente cuida desse machucado, como que eu expliquei para vocês que fica esse trauma, né? Essa tatuagem, essa marca, essa lembrança que me machuca. Eu entendi o que aconteceu, né? Na aula de hoje eu expliquei para vocês, e amanhã eu vou explicar para vocês como que vocês curam essa dor, como que vocês ressignificam essas histórias, como que vocês conseguem seguir adiante, como que vocês conseguem curar essa dor, como que eu saio desse estado de sofrimento, dessa gaiola emocional, né? Na aula de amanhã o André vai vir de novo aqui, o André é meu aluno também. Amanhã eu vou explicar para vocês exatamente como que vocês cuidam do trauma de vocês, tá? Amanhã é uma aula de autocuidado, tá? Então, se vocês tiverem mais gente, convidem mais gente para vir participar com a gente aqui. A aula de amanhã vai estar imperdível. No final, para quem participar tudo, no final eu vou disponibilizar o PDF da aula, tá? E vai ter uma surpresa no final, para quem ficar até a última aula, vai ter surpresa, tá? Eu estou preparando uma surpresa para quem assistir às aulas aí, então não percam a aula de amanhã. A aula de amanhã eu vou ensinar vocês como curar esse machucado, como que eu reorganizo quando eu saio de um relacionamento, ou quando eu termino um relacionamento, ou se eu quero consertar. Amanhã às 8 da noite, amanhã exatamente às 8 da noite, Clarice, esteja aqui comigo, Clarice. Amanhã a Clarice, a Patrícia, a Elisângela, o André, todo mundo que esteve aqui hoje, amanhã eu vou explicar para vocês como que vocês, primeiro, conseguem seguir em frente depois que terminam um relacionamento, um casamento, ou como que vocês consertam o relacionamento que quebrou. Tem muita gente que está com o relacionamento quebrado, tá?
muita gente que está com relacionamento quebrado, mas assim, a pessoa está fazendo errado com a pessoa certa. Pode ser que você esteja com a pessoa certa, mas pode ser que você esteja fazendo errado, tá? Sabe aquele ditado que naquele lugar lá tá cheio de boas intenções? Às vezes você está cheio de boas intenções, mas você está fazendo errado com a pessoa certa. Por quê? Você não tem inteligência emocional. Às vezes você tem dependência emocional. Dependência emocional, sabe aquele ex que já faz 10 anos que passou pela sua vida? Que te traiu, que te magoou, ou que você ficou viúvo, viúva, e não cuidou do machucado. Hoje a gente falou do machucado emocional, hoje a gente falou que o machucado emocional não se cura sozinho. Ah, mas faz 10 anos aquele namoradinho que eu tive, quando eu estava na faculdade, quando eu estava no colegial. Mas ele te traiu. Ele abusou de você, ele te roubou, ele te humilhou. Esse machucado tá aí. Lembra quem chegou aqui desde o final, desde o início da live? O machucado emocional não se cura sozinho também, sabe? Às vezes a minha mãe me machucou, às vezes a minha mãe falou que eu era incompetente, ou às vezes o meu pai não acreditava em mim. Às vezes eu era uma criança que fazia lição de casa e o meu pai falava assim: deixa de ser burro, moleque, você é burro, não sabe fazer isso. Ou então a sua mãe falava assim: deixa que eu faço. Você não sabe fazer nada direito, deixa que eu faço. Se for para fazer assim, deixa que eu faço. Tô com pressa, deixa que eu faço. O que a sua mãe criou na sua cabeça? Uma baixa autoestima, uma sensação de incompetência. A pessoa que você mais ama na vida falou para você que você não era capaz de resolver um problema, que você não dava conta. E aí isso ficou aí, ó, dentro de você. Aí hoje você está passando por um problema no seu trabalho, você não está cumprindo uma meta de vendas, você não está arrumando cliente, você não está tendo uma promoção, ou você está desempregado, desempregada. Só que aquela dor de quando você era criança está aí ainda. Aquela voz do seu pai, da sua mãe dizendo: você não vai conseguir, você não é capaz, vai dar tudo errado. Aí você começa a ficar com ansiedade, com angústia, depressão, síndrome do pânico. Aí você acha que você vai tomar um remedinho assim, ó, e vai sumir esse trauma. Você acha que você vai tomar uma cachaça, você vai sumir. Ou então você acha que você vai encontrar uma nova paixão e tudo aquilo que aquele ex seu fez para você, que te traiu, que te magoou, te usou, te fez de trouxa, depois deu um pé na sua bunda. Aí você acha que se você arrumar outra pessoa, essa dor, essa mágoa vai sumir. Não vai. Tem que cuidar desse machucado emocional. Amanhã eu vou ensinar como que vocês seguem em frente. Amanhã eu vou ensinar vocês a se curarem. Amanhã eu vou ensinar vocês como que eu consigo me curar. Eu vou dar técnicas para vocês mesmas irem se curando. Ah, Matheus, mas você falou que tem que ir para o hospital, você falou que tem que ir para o médico. Você tem que ir para o médico. Agora imagine que você está no meio de uma selva, você está fazendo uma trilha, no meio do mato. Você é louca, foi para a praia, resolveu fazer uma trilha lá no meio do mato. Aí você quebrou o braço no meio do mato, você machucou, seu braço está doendo. E como que você faz até você ir para o hospital? Você tem que arrumar um jeito de não ficar com sangramento, você tem que arrumar um jeito de conseguir continuar andando até você chegar no hospital. E é isso que eu vou ensinar amanhã. Eu vou ensinar amanhã a vocês se autocuidarem. Ah, Matheus, eu não tenho ainda condições de fazer uma terapia. Ou, né, a desculpa que as pessoas arrumam aí são muitas, né? As mais famosas é não tenho tempo e não tenho dinheiro.
Essas são as mais famosas, né? Ah, Matheus, eu não tenho tempo para me cuidar. Eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde emocional. Eu vou falar para vocês o que eu fazia, tá? Não vou esfregar na cara de ninguém, não. Eu vou falar de mim, tá? Às vezes eu falava que eu não tinha dinheiro para fazer terapia. Eu falava dinheiro que eu não tinha dinheiro para fazer um curso, mas aí eu tinha dinheiro para trocar de carro. Eu tinha dinheiro para levar uma gatinha para sair. Eu tinha dinheiro para ir num churrasquinho, comprar um fardinho de cerveja, uma picanha. Eu tinha dinheiro para comprar um tênis novo, um perfume bom, uma camisa bonita. Mas eu achava que eu não, né? Ah, não, mas para que eu vou fazer um curso, vou estudar, vou aprender? Não, eu tenho que arrumar outra mulher. Não deu certo com essa, eu arrumo outra. Só que a hora que eu vi que eu estava repetindo os ciclos, o problema é se isso não aconteceu com você, tudo bem. Agora, se você entra e sai, né, nos mesmos problemas, você entra e sai nos mesmos problemas, eu acho que é a hora de você olhar para você. De você olhar qual é a sua responsabilidade nisso tudo. O quanto de você é responsável por isso que está na sua vida. Hoje, eu postei lá uma coisa no grupo lá do que ia acontecer na aula, e eu falei assim, ó, eu já fui um pobre coitado, um vitimista. Eu era um cara que eu me vitimizava, né? Eu tinha não, né? A gente carrega isso até hoje. A gente aprende a cuidar. Mas meu problema, eu sempre fui um vitimista. Eu sempre fui um cara que se vitimizava. Eu era o pobre coitado. E aí hoje eu coloquei lá no grupo, né, que eu era um pobre coitado, um vitimista. E eu era esse cara. Eu era esse cara. Eu falava assim, mas também eu não tive pai. Também meu padrasto era alcoólatra. Essa era a desculpa que eu arrumava para mim. Quando alguma coisa dava errado na minha vida, eu falava, mas também isso meu pai não me ensinou. Eu não tive pai. Meu pai morreu. Depois meu padrasto era um bêbado. Como é que eu ia? Então eu me vitimizava sim. Era a desculpa que eu dava para mim mesmo. Sabe aquela desculpa do cara que quer beber? Sabe o cara que quer beber? Ele fala, nossa, tô com tanto problema que eu preciso tomar uma cerveja para dar uma espairecida. Meu, eu nunca ouvi falar que cerveja resolve problema. Sério, imagine uma multinacional, não sei se o André tá aí ainda. Imagine uma multinacional que tá com uma puta de uma bucha para resolver, um problema para resolver na multinacional. Aí os diretores da empresa, chega o diretor, gerente, supervisor, para resolver aquela bucha que tem na empresa. Aí eles falam assim, vamos tomar uma cerveja aqui para resolver o problema da empresa. Que o problema da empresa vai resolver com uma cachaça. Eu vou tomar uma cachaça, vai resolver os problemas da minha vida. Tá? Então, assim, tem muita gente que fala, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Aí eu pergunto, o que é prioridade na sua vida? Saúde é uma prioridade para você? Hoje eu estou dando uma aula de graça aqui, ó. De graça. Tem muita gente que não sabe disso que eu ensinei aqui hoje. E o porquê que eu faço isso de graça? Porque quanto mais eu ensino de graça, mais paciente eu tenho. Quanto mais eu faço de graça, quanto mais aula de graça eu dou, mais a minha agenda lota. Quanto mais livros, às vezes eu dou livro para as pessoas, né? O meu livro, às vezes eu dou livro para a pessoa. Aí aquela pessoa dá aquele livro para alguém ler, aí a pessoa lê o meu livro e fala, poxa, se o livro desse cara vale a pena, eu quero passar pela sessão com ele. E aí vem um monte de paciente para mim, porque a pessoa leu um livro que nem foi eu que dei, o outro que recebeu o livro que eu dei, deu para o outro ler, aí ele leu o livro e falou, opa, eu quero aprender isso também. Então,
amanhã às 8 da noite. Fechado? Amanhã eu vou ensinar vocês. Amanhã a aula tá imperdível. Amanhã a aula tá Sério, o conteúdo de amanhã, eu nunca dei esse conteúdo. Eu juro por Deus. Não, jurar por Deus é pecado, não pode, né? Mas eu juro, o conteúdo de amanhã é assim, eu vou ensinar a pessoa como que ela cura o trauma. Você tem noção? Eu vou ensinar vocês amanhã. Pessoal, amanhã às 8, hein? Para quem não tá no grupo do VIP do WhatsApp, me manda um direct aqui que eu ponho vocês no grupo VIP, porque no grupo VIP depois eu vou enviar para vocês o PDF da aula e o brinde. Fechado? Beijo. Fui. Até amanhã às 8 da noite. Meu muito obrigado para quem participou.